Eu na EBD, canal de bênção para a sua vida. Eu sou o pastor Cícero Pereira, estamos aqui para dar prosseguimento ao quarto e último trimestre de 2019, na lição dos adultos. A lição ou a revistinha, ela traz por tema geral o governo divino em mãos humanas, lição, liderança, do povo de Deus em 1ª e 2ª de Samuel. Bom, meus amados, muito obrigado por até aqui, vocês estão aí comigo toda semana. Hoje é sábado, 21 de dezembro, e tem sido bem corrido para mim esse final de ano, esse mês, dezembro, é bem corrido, então quase não consigo postar esse vídeo, e talvez, eu não sei se eu vou conseguir postar ainda, Bom, mas eu creio que vai dar tudo certo, tá? Vocês perdoem a fraqueza do irmão em não poder ter disponibilizado antes, tá certo, meus queridos? Vai perdoando-me aí, tá certo? E se você não conhece ainda o meu trabalho, se é a primeira vez que você está tendo contato comigo através deste vídeo, muito obrigado, tá? Seja bem-vindo ou seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui comigo no canal Eu na EBD. O meu trabalho, ele é um trabalho voltado para a escola bíblica dominical. Na verdade, eu disponibilizo esses slides aí para você usar na sua igreja. Então o foco aqui é te ensinar como que você pode ou possa estar utilizando esse trabalho, esses slides aí na tua aula, e para deixar a tua aula mais dinâmica, mais interativa, mais simples e eficiente. Ela é simples, mas é eficiente. Por que digo isso? Porque é uma forma didática fácil de compreensão. Tem imagens, animações que vai facilitar o aprendizado dos seus alunos e vai facilitar com certeza a sua aula. Todos os slides são editáveis, você pode editar, você pode acrescentar ou tirar, deixar com a sua cara, logo da sua igreja, enfim, fique à vontade, tá certo, meus amados? Um abraço a todos vocês. São mais de 20 estados brasileiros que têm feito uso desse trabalho, 2 países estrangeiros, aí, Estados Unidos, Alemanha. Obrigado aí aos irmãos dos Estados Unidos, os pastores da Alemanha e os irmãos, muito obrigado, Deus abençoe, continue orando por mim, porque sou carente e necessito das orações dos amados, tá certo? É um prazer estar aqui fazendo e disponibilizando esse trabalho para vocês. Bom, estamos já aí na reta final, quase finalizando, quase fechando aí. Na nossa igreja nós finalizamos na lição anterior, tá? Esse trabalho que eu estou fazendo é exclusivamente para vocês. Nós finalizamos já o trimestre domingo passado, na lição número 11, foi uma benção. E fica tranquilo que se eu puder, enquanto eu puder, o Senhor me dá graça, vai estar sempre aí para vocês, tá certo? Eu havia dito que 2020 eu ia encerrar esse trabalho, mas continue orando, ainda tem ainda muito tempo, tá certo? Não é a minha vontade. Às vezes as necessidades, elas falam um pouco alto, mas o nosso foco é Jesus e Ele nos dará força, tá certo? Bom, a penúltima lição, de número 12, traz por tema a rebelião de Absalão. Aqui no texto áureo, ele se encontra em 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 16, diz assim: E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim, furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Verdade prática, a rebelião revela uma natureza depravada e apóstata contra Deus, visando apenas propósito que contraria a perfeita vontade divina. Então, os filhos, eles devem obedecer aos pais. Aqui no caso de Absalão, não foi um bom filho, Ele tentou aí, nós vamos ver depois dessa lição, até mesmo contra a vida do seu pai. Então, os pais, eles não podem, claro, provocar seus filhos. O servo de Deus, ele deve ser irrepreensível. Nós, como servos de Deus, devemos procurar sempre andar em santidade e obediência à palavra de Deus, aos nossos pais, nossos líderes, enfim. Devemos fechar aí as portas às obras do inimigo. Então,
Pelo fruto, Jesus disse, é que se conhece a árvore. Então é bom contar com pessoas nobres e fiéis ao Senhor. Beleza? A leitura bíblica em classe, como de costume, eu não farei menção, mas ela se encontra aí em 2 de Samuel, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 18. Você pode estar depois aí fazendo a leitura aí, se você tiver de posse da sua lição, da sua revistinha, ou na sua Bíblia depois, tá certo? Então, esta lição, ela aborda aí sobre a rebelião de Absalão, né, que é o filho de Davi. Então, o rei de Israel, ele não podia imaginar uma traição dessa proporção vinda da sua própria casa. Uma rebelião vinda de uma pessoa em que lhe é depositada toda a confiança é dolorosa e, no primeiro momento, inimaginável. Então, o relato da rebelião de Absalão mostra o quanto tal atitude pode ser avassaladora. Absalão, ele perdeu a vida. O rei Davi saiu arrasado e milhares de vidas do exército foram dizimadas. Então, numa rebelião, todos saem perdendo. Não é assim? Seja na família, na amizade ou nas instituições. Ninguém sai ileso desse processo. Quando há rebelião, todos saem perdendo. Que Deus nos livre desse pecado e que a paz e a unidade marquem a vida do povo de Deus, a minha e a sua vida. Tá certo, meus irmãos? Vamos então já aqui para a introdução. A introdução diz que nesta lição discorremos sobre a rebelião de Absalão. Não se tratava apenas de uma oposição ou resistência à autoridade, mas da síndrome do poder. Absalão cometeu o assassinato de seu irmão Aminon e procurou também derrubar ou matar o seu próprio pai. Para quê? Tudo para reinar, tudo para tomar o lugar de seu pai, ou seja, tudo pelo poder. O homem Absalão. Descrição. Absalão era o terceiro filho de Davi com Maaca, filha de Talmai, rei de Gessur, que nasceram em Hebron. Davi teve seu primeiro filho com Ainoá, Aminon, o primogênito. O segundo com Abigail, Queliabe. Falando sobre Absalão, deixa eu voltar aqui. Falando sobre Absalão, primeiro, tinha longos cabelos, sua aparência física era sem defeito. Segundo, tinha destaque para sua beleza física, mas nenhum destaque para sua vida espiritual, não tinha compromisso algum com Deus. Terceiro, tinha uma vida de luxo. Quarto, tinha personalidade forte. Quinto, tinha capacidade para furtar o coração do povo. E em sexto, Absalão era o filho predileto de Davi. Em que consistia a causa da revolta de Absalão? Vamos lá. Bom, primeiro, a queda de Davi enfraqueceu espiritualmente e moralmente sua família. Absalão viveu distante de Davi por 3 anos, após matar seu irmão Aminon, que estrupou Tamar, que era meia-irmã dele, né? No retorno, ficou mais aproximadamente 2 anos sem falar com o pai. Nossa, aqui, né? Isso aqui é algo, assim, tenebroso, né? O filho não fala com o pai não fala com o filho por vários tempos, dias, anos, né? Isso resultou em grande ódio e amargura no coração para com o pai. Então, a falta do diálogo, do amor entre a família, algo que causou aí, né? Finalizando o tópico 1, o ponto central do tópico 1 é o seguinte: a rebelião, ela revela uma natureza de depravação e apóstata contra Deus. Absalão, ele era um homem de aparência sem defeito, dotado de personalidade forte e sagacidade para roubar o coração do povo. Fechando o tópico 1, o tópico 2, nós iremos falar da revolta em si de Absalão. Então, a fraqueza do reinado de Davi. O profeta Natan já havia avisado a Davi que, devido ao seu pecado, sua vida seria marcada por inúmeros problemas. Davi, ao ocultar seu duplo pecado,
pôs-se a levar uma vida relaxada, tanto espiritual quanto publicamente. E Davi, ele não estava mais julgando as causas como deveria. Os problemas do reino acumulavam-se altamente, aumentando gradativamente e insatisfação do povo. Então, o problema ali já estava causado, ou seja, já estava generalizado o problema da falta de compromisso de Davi com Deus, porque Davi já não era mais o mesmo, porque quando o pecado ele entra na vida da pessoa, meu irmão, acabou. Tudo vira uma bagunça. Onde o diabo põe o dedo dele, já era. Eu vi uma ilustração que eu achei interessante, e eu vou citar aqui rapidinho. O diabo chegou na casa de um jovem e disse: permita eu colocar essa tarraxinha é aquele pregozinho da cabeça maior, sabe? Chama de prego, né? Tarraxinha. Permita eu colocar essa tarraxinha aí no seu quarto? Ele falou: não, você está doido. E ficou bravo, expulsou o diabo foi embora. Depois o diabo voltou de novo, fazendo a mesma pergunta: permita eu colocar só essa tarraxinha lá no canto da parede do seu quarto? Ele não deixou. De várias vezes o diabo vinha insistindo, o rapaz foi e aceitou. Falou: não, tudo bem, essa tarraxinha não tem problema. Colocou lá. No outro dia o diabo chegou, meteu o pé na casa e entrou. Ele falou: você está doido, rapaz? Como você está doido? Eu vim aqui porque eu também faço parte disso aqui. Eu tenho o que é meu, está aí dentro da sua casa. Então, irmão, uma brechinha que a gente dá, uma legalidade, por menos importante que a gente acha que seja, isso causa uma desgraça total. Todo pecado, as consequências é trágica. Não existe pecado que as consequências não sejam devastadoras. Todos. Né? E Davi foi fruto disso aí. Então, Absalão político. O Absalão político. Na verdade, aqui eu esqueci até de colocar uma imagem. Mas eu vou colocar para vocês aí, tá? No slide vai estar a imagem aí, fica tranquilo. O Absalão político agia da seguinte maneira: demonstrava espírito de grandeza. Olha só, Absalão se exibia com carros, cavalos e homens adiante dele. 2. Sentava-se à porta da cidade como juiz. 3. Apresentava falha no setor administrativo do rei. 4. Não tinha reverência. Apresentava com falsa humildade. Era dissimulado. E em 5º, tinha habilidade de ser sagaz. Subtópico 3. Proclamando-se rei. Estrategicamente, Absalão foi para Hebrom com permissão de seu pai, e desse modo ele colocou em prática o projeto para a conspiração, né, que Absalão tinha ali contra o seu pai. Então ele preparou esses homens, e ao seu sinal, ao som de trombetas, deveria ser proclamado a todo Israel. Então Absalão reina em Hebrom. 4. A lealdade dos servos de Davi. Ao tomar conhecimento da ação de seu filho Absalão, Davi apronta-se para fugir. Sem dúvida, isso era a consequência da espada que viria sobre sua casa, como foi proferido pelo profeta Natan. Natan disse que da casa de Davi a espada não sairia. Então, finalizando aqui o tópico 2, a revolta de Absalão, ela escondia um espírito de grandeza, bajulação, falsa devoção a Deus e sagacidade, certo? O 3 e último tópico, para nós fecharmos aqui esta pré-aula, coração de pai. Davi teve de montar seu exército para lutar contra o próprio filho. Difícil, né? Dividindo em 3 companhias, uma sob a liderança de Joabe, a outra de Abisai e a última de Itai. Davi se propôs ir ao combate, mas o povo não permitiu. 2 coisas importantes devem ser entendidas aqui. Primeiro, o povo sabia do valor de Davi e que ele era o alvo principal. O povo queria evitar que o próprio pai tivesse que confrontar o filho. Todos viam a dor que Davi sentia ao formar aquele exército para lutar contra seu filho. Por isso, ele pediu que se tratasse o jovem com brandura. Então Davi não queria fazer mal a Absalão,
Não era da vontade de Davi matar o pai, mas Absalão estava disposto a matar ele. Difícil, né? O preço da rebelião de Absalão. Como tudo na vida tem um preço, os homens de Davi entraram em combate. 20 mil homens de Absalão foram abatidos. Absalão fugiu, mas acabou preso nos ramos de um grande carvalho. Joabe então foi até Absalão e o transpassou com o dardo, ou seja, o transpassou com uma lança. O fim de Absalão foi trágico porque ele agia como usurpador, rebelde, pela lei deveria morrer, e foi o que aconteceu. E para nós fecharmos o tópico 3, a rebelião de Absalão contra seu pai custou-lhe a vida. Conclusão? Com este episódio, aprendemos que a rebelião aborrece a Deus. Evitemos, pois, o pecado da rebelião. Busquemos a sabedoria e a prudência divinas, para que não experimentemos a ira do Deus justo e verdadeiro. Sejamos fiéis e santos. Bom, meus queridos, finalizo aqui esta pré-aula. Deixo disponibilizado esse slide aí para você usar na sua igreja. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se esse canal tem sido bênção na sua vida, tem de uma certa forma somado no seu ministério, deixa aí o seu like, seu joinha, seu gostei, compartilhe com seus amigos aí, tá certo? Muito obrigado, até a próxima lição, se Deus assim nos permitir.